Fala galera, eu sou o Daniel e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu compartilho com vocês uma mensagem que eu levei aqui na minha igreja local a respeito da Reforma Protestante. Na última semana, no dia 31 de outubro, nós tivemos a comemoração dos 506 anos da Reforma Protestante. Então eu trouxe uma mensagem cristocêntrica, falando as bases do Evangelho, falando do contexto que nós vivemos hoje, e eu tenho certeza que isso vai edificar muito seu coração e vai te despertar para uma nova reforma que nós precisamos viver hoje, amém? E se você deseja se aprofundar na história do cristianismo, vou deixar aqui na descrição do vídeo 2 indicações de materiais para complementar o seu estudo a respeito desse assunto. Uma das indicações é o livro História do Cristianismo, do Bruce Shelley, um livro muito completo a respeito de toda a história da igreja e também sobre a Reforma Protestante. E a outra indicação é o material complementar que eu preparei sobre a Reforma Protestante. Eu espero que todo esse conteúdo e essa pregação fale o seu coração e bora pro episódio. Amém, igreja? Eu creio que nessa semana nós tivemos 2 festividades aí importantes no nosso calendário aí da Terra, né? Nós tivemos 2 festividades aí que ficaram marcadas aí nessa semana, né? A primeira delas foi o Halloween, mais conhecido aqui no Brasil como Dia das Bruxas. E também nós tivemos nessa semana a comemoração da Reforma Protestante. Se eu não me engano, são 506 anos de aniversário da Reforma Protestante. E eu vi essa necessidade em oração de nós trazermos um pouco sobre essa temática, de nós falarmos o impacto que isso trouxe no Evangelho. Quero dizer uma coisa, a reforma é muito importante. Você está hoje aqui numa igreja evangélica porque um homem, há muito tempo atrás, se levantou, se posicionou contra uma igreja católica, uma igreja que era autoridade naquele lugar. Então você está hoje aqui por causa do que o Senhor fez através da vida de homens no passado, amém? Então é importante você entender que existiram 2 festividades, mas o que me entristece um pouco é que eu vejo que muitos cristãos ainda não conhecem o movimento da Reforma Protestante, não conhecem o que o Senhor resgatou naquele tempo para a igreja e como nós somos frutos disso. E eu vejo muitos cristãos muito mais engajados com uma festa demoníaca do que algo que trouxe tanto impacto para a sua fé. Para quem não sabe, né, como eu já falei, o Halloween, o significado dessa festa é uma celebração ao espírito dos mortos. É uma festa, é uma data aí no calendário que comemora a morte. Vocês estão comigo? Todo mundo está conseguindo enxergar aí? Beleza, gente? Vocês estão comigo? Pode ir passando aí, por favor. A Lara vai estar aí com a gente. Mandou bem aí nos slides. Então nós vemos que o Halloween é uma festa que ela comemora a morte. E eu vejo que por causa da ignorância, muitas vezes da insensibilidade de muitos cristãos, nós vemos que eles têm participado desse tipo de festividade. Pais que levam seus filhos para participar disso na escola. Eu não quero trazer nenhum tipo de condenação sobre a sua vida se você participou, mas eu estou trazendo um alerta, amém? Estou trazendo um alerta para a sua vida. Nem tudo é, como a gente fala na EBD, né, Marquinhos? Nem tudo é o nada a ver. Nada a ver, né? Isso aqui é uma festa do diabo. Não tem nada a ver, é só uma fantasia. Não tem nenhum problema. Vou dizer para você que sim, existe problema. Eu vejo que hoje, nós, assim, cristãos, a Igreja de Jesus, ela tem sido atacada por uma secularização. O que significa essa palavra? É o mundo entrando dentro da igreja, onde nós não conseguimos mais discernir aquilo que vem de Deus, que vem da luz, e aquilo que vem do maligno, que vem das trevas. Nós vemos que diversas culturas caídas desse mundo têm entrado na vida dos cristãos.
E não apenas isso, mas a gente vê um sincretismo religioso. O que significa essa palavra? Uma mistura da fé, uma mistura das religiões. Hoje a gente vive num momento de pluralidade, ou seja, a sua verdade do Evangelho já não é tão verdade para você, porque existe uma relativização. Existe espaço para muitos cristãos na igreja para Jesus e para um horóscopo. Existe espaço para Jesus, mas existe espaço para conceitos budistas. Existe espaço para Jesus, existe espaço para o islamismo. Eu quero alertar você, não misture o Evangelho com as coisas caídas deste mundo, amém? O Evangelho, ele é puro, ele é simples e ele é transformador. Ele não precisa trazer coisas de fora. O Evangelho pregado puro é Cristo Jesus. E Cristo Jesus que tem poder para salvar a sua vida, amém? Então nós vivemos nessa realidade. Eu quero trazer aqui rapidamente, antes de nós entrarmos na reforma. Abra comigo em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9, versículo a 12. E nós vemos, você fala assim, tudo bem, a palavra de Deus não fala que o Halloween é uma festa proibida, mas nós aprendemos princípios na palavra de Deus, através do Antigo Testamento, através dos ensinamentos de Jesus Cristo, e dos ensinamentos dos apóstolos, que esse tipo de princípio pregado nessa cultura não condiz com o Evangelho. Isso não condiz com o Evangelho. Todos acharam? Deuteronômio 18, 9 e 12. Pode abrir aqui também, no data também pode ir abrindo, por favor. Para ajudar o pessoal, a gente vai ler bastante texto aí. Todos acharam, amém? Se puder colocar depois na versão NAA, vai facilitar aí para a gente. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhe der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos. Olha, preste muita atenção. Que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos diante de vocês. Entenda, existe uma mensagem para o povo de Israel, e Deus falando ao povo de Israel: estou tirando você do Egito, eu estou tirando você para ser o meu povo exclusivo, e eu estou trazendo um alerta: não traga nenhum tipo de cultura dos outros povos para dentro do povo de Deus. Infelizmente hoje nós deixamos que culturas desse mundo participem da nossa vida, mas o Senhor Jesus te chamou para ser exclusivo dele, amém? Jesus comprou a sua vida com o sangue dele, e não pode existir nenhum espaço na sua vida para outro Senhor, que não seja Jesus Cristo, amém? Então ele fala assim, uma das coisas que ele alerta é: não consulte mortos, não procure magia, não procure feitiçaria. E ele começa a falar também sobre a entrega dos filhos a esses ídolos. Igreja, cuide da tua casa, ore pela tua casa, para que nada do maligno entre no seu lar. Não permita que nada do maligno entre no seu lar. Abra comigo em Mateus 22, 32. Então a primeira coisa que a gente viu é: o Antigo Testamento fala que nós não devemos nos associar a qualquer tipo de prática que liga aos mortos. Amém? Amém? Todos acharam? Vamos lá, vocês estão comigo, gente?
Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus e sim de... Jesus está ensinando a respeito ali quando ele foi questionado da ressurreição de mortos. E quando nós olhamos a palavra de Deus, Jesus ele focou na mensagem de vida. O Evangelho não é uma mensagem de morte, que se associa aos mortos, mas é uma mensagem que proclama a vida em Jesus Cristo. Ele é um Deus de vivos. Se você quando chegar o seu dia de partir e você morrer aqui nessa terra, você não morreu, você vai começar a sua vida eterna com o Senhor. E Ele é Deus de vivos, amém? Mateus 8, 22, abra comigo. Mateus 8, versículo 22. Quero trazer aqui esses textos que falam contra essa cultura do mundo, que é contra o Evangelho, contra o reino de Deus, e você precisa estar armado aí com a palavra de Deus, amém? Mais importante do que a sua opinião contra essa festa popular é o que as Escrituras dizem, amém? Talvez a nossa opinião não importe muito, mas a opinião de Jesus prevalece. Vamos lá, 8:22. Mas Jesus respondeu: siga-me e deixe que os mortos sepultem os mortos. Talvez você lê essa passagem quando um jovem ele é chamado a seguir Jesus Cristo, e Jesus chama ele, aquela mensagem de renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir Jesus. Só que essa passagem de os mortos sepultar os próprios mortos, ele estava esperando a morte do pai dele, até após essa morte para ele seguir Jesus. E Jesus está falando: olha, eu não estou preocupado com a morte, eu importo com você, com a sua vida, em vocês me seguir. Abra comigo em 2 Coríntios 6, 14 e 16. Eu quero ser bem rápido, sei que eu estou sendo bem frenético nesse ponto aqui, para você entender a importância disso, amém? 2 Coríntios 6, 14 e 16. Esse versículo aí eu acho que é a chave para a gente entender o que o Senhor quer falar com a gente. Se você está com dificuldade para achar, você pode acompanhar no telão. Vamos lá. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, do Deus vivo, como Ele próprio diz: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha que Paulo está ensinando à igreja de Corinto. Nós usamos muito esse versículo para falar do relacionamento entre alguém que confessa Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador e alguém que é descrente, alguém ímpio. E nós usamos esse texto sobre o jugo desigual, mas a verdade é que aqui no texto ele está trazendo outros aspectos também. Ele fala assim que para nós como igreja não entrarmos em qualquer tipo de associação com as trevas. Não existe, como em Tiago capítulo 4, versículo 4, a palavra de Deus fala que nós não podemos ser amigo das coisas do mundo e amigo das coisas de Deus ao mesmo tempo. Se você se torna amigo do mundo, automaticamente você é inimigo de Deus. Mas se você é amigo de Deus, você precisa batalhar contra as coisas do mundo, amém? Então Paulo está falando isso: se você é alguém da luz, se você entregou a sua vida para Jesus Cristo,
Você não pode se associar com qualquer coisa deste mundo. Eu não quero trazer uma divisão entre sagrado e secular. Eu vejo que às vezes existe uma linha tênue nisso. É muito difícil você traçar algumas linhas nisso, porque eu tenho certeza que a roupa que você está fazendo é do mundo. Ou alguém comprou aqui uma roupa numa loja cristã. Se você comprou, beleza, mas são poucas pessoas aqui. Ou talvez os seus alimentos, você comprou no mercado, não comprou? Você sabe a procedência dos seus alimentos? Ah, mas eu compro na feira lá e eu sei que aquele irmão é cristão, beleza. Mas quem deu a semente para comprar aquele alimento, para semear aquele alimento, para produzir aquele alimento? Ah, mas tudo bem, ele foi um cristão também. Aí você começa mais profundo, né? Quem vendeu a terra para aquele produtor? Então muitas vezes a gente pode entrar numa religiosidade, num legalismo. Mas entenda uma coisa, existem coisas que estão escancaradas na nossa frente, entendeu? Existem coisas que são faladas, são pregadas contra o Evangelho na nossa cara, e nós não podemos nos associar. Vocês estão comigo, igreja? Viver em santidade, entenda uma coisa, é você se consagrar ao Senhor, você se separar de tudo que é deste mundo. Jesus fala que nós iríamos estar nesse mundo, mas nós não pertencemos a ele. Você está aqui vivendo, você está numa igreja, você está numa cadeira que de repente um não crente fez, você está sobre um chão que foi um não crente que fez, você está numa igreja que talvez um cimento que foi um não crente que vendeu. Mas quando nós oramos e entregamos tudo ao Senhor, nós consagramos esse lugar, nós entendemos que esse lugar é santo, amém? Então assim a sua vida, você que é morada do Espírito Santo, deve se consagrar ao Senhor, e não permitir que nada que é externo entre no seu coração. Aleluia! E por último, abra comigo Efésios 5. Efésios 5, versículos 6 e 8. Olha, eu tenho certeza, certeza absoluta, que se não fosse hoje eu pregando, o pastor Vili ia falar sobre isso. Eu tenho certeza. Amém? Vamos ler? Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Eu não consigo enxergar um cristão se vestido com roupas de morte. Sabe, é triste ver que muitas vezes cristãos se engajam mais com as coisas do mundo, com a pregação do Evangelho. Você fala assim, tudo bem, essa festa não vai gerar nada demais. Mas eu tenho certeza que muitos que se engajam nessas coisas do mundo, que são legais, atraentes, não se engajam na pregação do Evangelho. Parece que é muito mais legal pregar a morte do que pregar a vida. Parece que é muito mais prazeroso se vestir de alguém que você não é, do que se você se vestir da armadura de Efésios 6. Entenda uma coisa, você foi chamado para ser luz nesse mundo, amém? Como você pode praticar obras das trevas? Você é filho da luz, você deve brilhar a luz de Cristo, amém? A luz de Cristo deve resplandecer sobre a sua vida. Você não precisa se misturar com as coisas do mundo quando você tem uma mensagem poderosa. Entenda uma coisa, prefira ser taxado de chato do que perder o seu testemunho. Muitos cristãos têm perdido testemunho,
tem perdido o testemunho da sua fé, a sua santidade, por causa de pequenos sims que tem dado ao mundo. Sabe, são os pequenos sims que nós damos ao mundo, que nós deixamos de ter o nosso testemunho em Jesus. Aprenda a dizer: não, eu pertenço a Cristo. Não vou nesse lugar, eu pertenço a Cristo. Não vou fazer isso, minha vida pertence a Cristo. Eu vou dizer uma coisa para você: se você acha muito mais legal a bebida, se você acha muito mais legal a prostituição, se você acha muito mais legal a pornografia, é porque você ainda não conheceu as verdades do Evangelho. Você não conheceu o que é o Cristo falar ao seu coração e trazer o amor de Deus sobre a sua vida. Quando você tem um encontro com o Espírito Santo, tudo muda na sua vida. Você não precisa mais seguir o curso desse mundo, porque a sua mente foi renovada pelas verdades do Evangelho. E quando você é tomado pelas verdades do Evangelho, você não tem outra coisa a não ser falar: Cristo me salvou e Cristo pode te salvar. Vocês estão comigo? E eu creio que nós estamos num tempo onde nós, como igreja, precisamos restaurar a história da igreja. Como eu falei, muitas vezes nós nos engajamos mais com as coisas do mundo porque nós não conhecemos a nossa própria história. Pode passar, irmão, para a gente, por favor. E eu creio que é um tempo de nós resgatarmos essa história da reforma protestante. Nós tivemos essa comemoração, acho que foi na terça-feira, se eu não me engano, dia 31, e eu vi isso, eu vi mais cristãos, é triste ver isso, participando dessas coisas do mundo, do que, sei lá, postando algo no seu Instagram, no seu Facebook sobre a reforma. São as pequenas coisas que muitas vezes nós falhamos. Entenda uma coisa: quando você estuda a história da igreja, você está estudando a sua própria história, amém? Quando você lê a história de Atos 2, de Pentecostes, você entende que aquela história está apontando para nós hoje, amém? Quando você conhece os pais da igreja, quando você conhece a história da igreja primitiva, você conhece a história da igreja ao longo dos séculos, como surgiu as heresias, as seitas, como foi rebatido, você está entendendo o ponto onde você está e para onde Jesus está te levando, amém? Muitas vezes nós temos uma visão fechada da nossa vida. Às vezes nós temos uma visão egoísta que só a minha vida importa, o que eu vou conquistar, o que eu vou ganhar, aonde eu vou chegar, mas esquecemos que existe um plano maior de Deus para o povo de Deus, amém? Existe um plano maior de salvação, de restauração de todas as coisas, e você faz parte desse plano, você faz parte da história da igreja. Paulo, Pedro deixaram um legado. Hoje nós falamos da vida deles, não falamos? Será que daqui 50 anos, 100 anos, se Jesus não voltar, será que a igreja vai conhecer o seu nome? Será que os próximos discípulos, as próximas gerações vão conhecer o que você fez para a glória de Deus? Qual o legado que você está deixando? Entenda isso, nós precisamos conhecer a história do povo de Deus. Por quê? Porque quando nós olhamos para o passado, nós aprendemos a ter esperança. Talvez você já fez esse questionamento: olha, nós estamos vivendo tempos difíceis, existe uma agenda progressista, existe uma ideologia de gênero, existe um esfriamento da igreja, um abandono das verdades do Evangelho, falsos evangelhos. Mas entenda uma coisa: esse ponto que nós estamos vivendo não é nada diferente do que a igreja já viveu. A igreja já passou por isso que nós estamos passando. Nós não estamos vivendo algo exclusivo, uma luta maior com os irmãos. No passado não tiveram. Os principais ali apóstolos, um morreu crucificado de ponta cabeça, vários foram apedrejados, um morreu exilado, outros foram mortos a socos. Entenda uma coisa: a igreja já foi perseguida, a igreja já teve dificuldade,
Mas quando nós olhamos para essas histórias, nós vemos que mesmo em meio às dificuldades, o Senhor trouxe esperança e fez grande obra através dos homens de Deus. Entenda uma coisa, se nós estamos vivendo tempos difíceis, como o pastor Jonas falou aqui anteriormente, nós estamos passando tempos de lágrimas. Eu quero dizer uma coisa: há esperança. Não foi o aniversário da nossa igreja? O tema, há esperança. Quando nós vemos o que Deus fez no passado, nós lembramos, opa, Deus pode fazer novamente. Por isso que eu amo estudar a história de avivamentos, porque eu me identifico com pessoas que eram tão pecadores como eu, tão pequenos quanto vocês são, mas o Senhor usou eles, e o Senhor mudou o curso da história por causa de homens como nós, como mulheres como nós, entendeu? Então, quando nós lembramos das histórias do passado que o Senhor fez, nós estamos profetizando que isso aconteça novamente. Vocês estão comigo? Aleluia! Então, olhar para o passado, sim, existem coisas que nós devemos deixar no passado. O que? Os seus pecados, a sua antiga vida, os traumas, os problemas, as mágoas, tudo deve ser deixado no passado. Mas coisas boas que o Senhor fez na sua vida devem ser contadas novamente. Você deve se lembrar do que o Senhor já fez na sua vida. Há 3 semanas atrás eu estava no culto, e era um culto que eu não ia estar servindo. Eu estava sentado adorando o Senhor começou a trabalhar muito no meu coração. Eu vim aqui à frente, e o que o Senhor fez na minha vida foi relembrar de promessas antigas. Talvez você fale assim: não tem esperança, não tem jeito para a minha vida, não tem jeito no meu negócio, não tem jeito para essa igreja, não tem jeito no meu ministério. São esses momentos que o Senhor usa. Seria muito fácil se Deus usasse cada um de nós quando estivesse tudo bem, não é verdade? Quando está tudo bem, é muito mais fácil nós não dependermos de Deus, não é verdade? Quando está tudo bem, parece que nós esquecemos de Deus. Mas entenda uma coisa: se nós estamos passando um momento onde está difícil, é esse momento que nós falamos para Deus: se o Senhor não intervir, não tem o que nós podemos fazer. Então, quando nós olhamos a história da igreja, nós vemos que há esperança para um novo mover nos dias atuais, amém? Aleluia! Glória a Deus, eu creio muito nisso. Abra comigo em Lamentações capítulo 3. Lamentações de Jeremias capítulo 3, versículo 21 ao 25. Todos acharam? Tem algumas pessoas procurando. Vamos lá? 3, 21 ao 25. Quero trazer à memória o que pode me dar, como é a igreja, esperança. As misericórdias do Senhor não são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Mais uma vez, eu reforço isso, não é a palavra de Deus que se renova a cada manhã. Eu sei que nós falamos isso, mas isso não está na Bíblia. Eu entendo que nós usamos isso porque a palavra traz revelações, mas a palavra de Deus não se renova a cada manhã. Isso não está na Bíblia. O que se renova a cada manhã são as misericórdias do Senhor. Amém? A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Entenda uma coisa: quando nós olhamos para o passado, olhamos para o que Deus faz diariamente na nossa vida, nós olhamos hoje no presente e nós sabemos que o Senhor pode fazer novamente na nossa vida.
Não se esqueça das bênçãos que o Senhor já fez na sua vida. Não se esqueça dos seus próprios testemunhos, da sua própria conversão. Por causa do amor de Deus, por causa da misericórdia do Senhor, da bondade dEle, você hoje tem vida em Jesus. Você não foi consumido pela ira de Deus. Amém? Por favor, pode passar aí um slide para a gente. Vocês estão acompanhando o slide também, gente? Amém? Está ajudando também? Quem sabe a gente pode usar mais outras vezes aí. Então, nós entramos na outra festividade que nós vamos falar nesse momento. Falamos um pouco sobre o Dia das Bruxas, mas é o momento de nós falarmos sobre o impacto da Reforma Protestante. Para quem não sabe, o principal nome aí da história protestante, talvez você já conheça esse nome, foi Martinho Lutero. Quem aqui já ouviu esse nome? Que bom, várias pessoas conhecem esse nome, isso é muito bom. E nós vemos que Martinho Lutero foi um dos homens que se levantaram, se posicionaram contra a autoridade dos papas, a autoridade da Igreja Católica naquele tempo, contra a venda de indulgências. Então, Martinho Lutero foi o nome, né? Vamos dizer assim, um dos principais nomes. Nós vemos depois aí Calvino, nossa, não consigo falar esse nome daquele homem, reformador suíço. Tem dificuldade de falar o nome dele, acho que é Zwingli, uma coisa assim. Não consigo falar o nome dele. Mas nós vemos que o principal nome que deu esse start aí na Reforma Protestante foi Martinho Lutero. E para quem não sabe, Martinho Lutero, ele era um monge, ele era alguém dedicado na Igreja Católica. É alguém que se separou para buscar mais sobre a palavra, para aprender sobre a religião católica, para orar, para ler a Bíblia, jejuar. Então foi um homem que se separou, mesmo ali naquela realidade da Igreja Católica que era dominante ali. Ele tinha uma vida devota, ele tinha uma vida devota ao Senhor, ele tinha uma vida devota a Deus. E nós vemos Lutero falando em algumas vezes assim, eu seguia as regras com rigidez. Olha o que Lutero falou: eu seguia as regras com rigidez, ao ponto que, se fosse possível ao monge ir para o céu apenas por seu comprometimento, esse monge teria sido eu. Olha só o que Lutero falou depois da conversão dele: se tivesse continuado, eu teria morrido de tantas vigílias, orações, leituras e outros trabalhos. Então era alguém que se dedicava ali à religião dele. E nós vemos que o que impulsionava ele a ter uma vida de devoção a Deus ali na religião dele é porque ele via o quão pecador ele era diante da grandeza da majestade de Deus. Então Lutero, ele se motivava a se separar porque ele percebia: olha, eu sou muito pecador e eu preciso buscar mais a Deus para me santificar, eu preciso fazer coisas para melhorar. Desculpa aí dar umas travadas aí. Eu preciso fazer coisas para melhorar a minha vida com Deus. E nós vemos que Lutero, ele sempre se dedicava às práticas religiosas. O problema é que muitas vezes ele se sentia distante de ser justificado, de se sentir salvo, de se sentir alguém que tinha o perdão de Deus. Ele falava ao certo ponto que aí tem o nosso slide, pode passar aí por favor. Olha só o que Lutero falou depois da conversão dele: noite e dia eu refleti, lembrou Lutero, mais tarde, até que enxerguei a ligação entre a justiça de Deus e a declaração de que o justo viverá pela fé. Então compreendi que a justiça de Deus é a retidão pela qual, por graça e pura misericórdia, Ele nos justifica mediante a fé. Nesse momento senti que nasci de novo e que atravessei os portões abertos do paraíso. Determinado momento Lutero falou assim: olha, eu faço tanto pelo Senhor, mas ainda eu considero que eu odeio a Deus, eu não o amo. Lutero escreveu isso depois: eu não amo a Deus, eu odeio a Deus, mesmo se dedicando em vigílias, em orações, em leituras, em ensinos. Mas só que em determinado momento, quando nós lemos
a história de Lutero, ele abriu a Bíblia dele e ele começou a deixar que as próprias Escrituras ensinassem o Evangelho, não que a autoridade dos papas estava ensinando, não que a Igreja Católica estava ensinando, não. Lutero abriu a própria Bíblia dele, as Escrituras que ele tinha acesso, e ele começou a ser constrangido pelo amor de Deus. Abra comigo em Romanos 1,17. Vocês estão comigo? A gente tem mais alguns minutos aí, a gente precisa correr um pouquinho, beleza? Romanos 1,17. Vamos ler? Vamos lá. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então, alguém que praticava uma vida onde ele tentava se salvar, tentava se aproximar de Deus, tentava ter uma vida justa, ele não conseguia, até determinado momento que ele lê a carta de Paulo aos Romanos, e ele fala assim: opa, não é o meu esforço, não são as minhas obras que vão levar a Deus, mas quando eu tiver fé no Evangelho de Jesus Cristo, então eu serei salvo. Nós vemos que naquele momento, quando Lutero ele lê essa mensagem do Evangelho, esse versículo, ele entende que a Igreja Católica estava ensinando algo que não condizia com as Escrituras, porque a Igreja Católica estava falando sobre a venda de indulgências, e o que era isso? Pessoas estavam pagando a igreja para ter um pedaço de terra no céu, para conseguirem a salvação. Então era a forma da igreja lucrar com talvez a ignorância das pessoas, porque a igreja controlava as Escrituras. Mas nós vemos que um homem, ele percebeu que isso não condizia com o Evangelho, e ele percebeu que não era nós que poderíamos nos salvar, mas é a fé em Cristo Jesus, é algo que vem de graça. Então você não pode comprar a salvação, você não pode fazer nada pela sua salvação, a não ser crer em Jesus Cristo. O que te leva a Deus é Jesus Cristo, o único caminho, a verdade, a vida que leva ao Pai. Foi essa verdade que mudou a vida de Lutero, e essa verdade que mudou a história da igreja. Se Deus não tivesse falado com Lutero através das Escrituras, talvez hoje nós estaríamos ainda pagando para uma igreja para nós termos salvação. Mas eu quero dizer uma coisa: você não precisa pagar algo que Cristo já pagou na cruz. Ele pagou o preço pelos seus pecados. Ele morreu numa cruz porque você não é capaz de pagar o preço. Você não é justo o suficiente, você não é santo o suficiente. Só Jesus Cristo, que é 100% Deus, 100% homem, Ele veio à terra, Ele teve uma vida comum, uma vida justa, santa. Ele passou dores, Ele sofreu, Ele morreu numa cruz, para que através da fé nessa obra e na ressurreição de Jesus Cristo, você pudesse ter a vida eterna com o Pai. Foi essa reflexão de Lutero que mudou a história da igreja, e por isso nós estamos aqui hoje. E Lutero entendeu outra coisa que ele questionava: o pagar a igreja, essa salvação. Outra coisa que ele questionava também era que só a autoridade dos papas tinha acesso às Escrituras. Eles controlavam o acesso para que pessoas não conhecessem a verdade. Mas hoje, olhe para a sua Bíblia, ou o seu celular que tem a Bíblia, valorize as Escrituras. Um dos reflexos da reforma protestante é que a Bíblia ela foi traduzida para o idioma alemão, e pessoas começaram a ter mais acesso às Escrituras. E por causa disso, hoje você também tem acesso às Escrituras, e não tem alguém controlando o que você vai ouvir. Você pode conhecer a Deus através da Bíblia.
Você pode conhecer a Deus através da Bíblia. E nesse momento, quando Lutero teve essa revelação, que a salvação é pela fé, e que nós somos sacerdotes, nós podemos ter intimidade com Deus através da Bíblia, então ele se posiciona, e ele traz as 95 teses. Pode colocar aí pra gente, por favor. E no dia 31 de outubro de 1517, há 506 anos atrás, nós vemos que Lutero, onde ele dava aula, ele ensinava numa universidade, nós vemos que Lutero, Wittenberg, acho que é assim que fala, né? Acho que é assim que fala, ele fixou aquelas 95 teses sobre a compreensão do Evangelho, e esse foi o início do movimento que impactou as nossas vidas até hoje, porque ele se posicionou nas verdades do Evangelho. Ele se posicionou contra autoridades da Igreja Católica, ele se posicionou contra todo o controle da época de homens das Escrituras, e daí começou o debate. Lutero foi considerado um herege. Lutero também teve seu momento de perseguição, mas ele se posicionou nas verdades do Evangelho. E um resumo aí das 95 teses, pode passar por favor. Ele trouxe as 5 solas. Talvez você nunca ouviu sobre isso, mas elas fazem parte da nossa igreja hoje. Essas 5 solas. A primeira, a sola que significa isso, somente a fé. Abra comigo em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10. Vou precisar de muita rapidez aí, beleza? Eu sei que a gente já tem 8 horas, mais 5 minutos para nós terminarmos, amém? A vida de um homem que leu a palavra de Deus transformou a história. Imagine se nós levarmos a sério a leitura da Bíblia e o Senhor trazer revelações que vão mudar a história. Eu creio muito que é a palavra de Deus que nos dá ferramentas para mudar essa história, para mudar a história da igreja. Nós não precisamos de uma nova revelação de profeta, nós não precisamos de novas revelações de pregadores. Não, você já tem tudo escrito, você tem o Evangelho aí, amém? Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha que a palavra de Deus fala, somente a fé. Então o que vai te levar para Jesus Cristo, para ter a vida eterna, para o arrependimento, perdão de pecados, não é o que você pode fazer, mas é o que Cristo fez na cruz. Então, pela graça de Deus, pela obra de Jesus no Calvário, você tem vida eterna, se você confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor, amém? A segunda coisa que Lutero restaurou foi só a Escritura. O que significa isso? Somente a Escritura. Abra comigo em João 5,39. 3 minutinhos aí para a gente fechar, beleza? Vamos ler, que eu não tenho muito tempo. João 5:39. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Entenda uma coisa, você não precisa hoje de alguma autoridade religiosa para te levar a Deus, não. As Escrituras são suficientes para revelar a Cristo, e elas falam sobre Jesus Cristo, amém? Você pode acessar a Deus, conhecer no Evangelho, amém? Você não precisa abrir os próximos textos, mas a próxima sola que Lutero trouxe para a gente foi
Solos Cristo, somente Cristo. Coloca aí pra gente 1 Timóteo 2, 5 a 6. Eu precisar bastante agilidade aí, Senhor. Vamos lá. Você não precisa abrir, eu quero que você acompanhe comigo, senão nós vamos estender muito. Vamos lá, acompanha no telão. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Entenda uma coisa, só Cristo, que é 100% Deus, que é 100% homem, pode trazer salvação sobre a sua vida. Confie nele, se apegue a Cristo, dedique o seu amor a Ele. Aleluia. O quarto ponto que Lutero traz é a sola gratia. O que significa isso? Somente a graça. Em Romanos 3, versículo 23 e 24 está escrito: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Entenda uma coisa, você nasceu em pecado, você nasceu precisando de um Salvador, e somente Cristo, através da obra dele, você encontra a salvação. Esse é o Evangelho, e eu vou falar diversas vezes, somente pela graça você é salvo. E o último ponto que Lutero restaurou na igreja foi só lhe deu glória, que significa glória somente a Deus. Apocalipse 4, versículo 11 está escrito: tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram existir e foram criadas. Não, entenda uma coisa, a glória não é para homens, a glória não é para uma igreja, a glória não é para líderes religiosos, a glória não é para a sua vida, toda a glória pertence ao Deus Criador. E nós estamos aqui para dizer que, Senhor, tu és digno de receber o meu louvor, a minha vida, o meu coração, a minha mente, o meu entendimento, porque o Senhor me fez, o Senhor me gerou, o Senhor me deu um nome e o Senhor me salvou, por isso a glória é para ti. Eu creio que nós, nesse momento, pode passar, precisamos novamente de uma nova reforma, mas não de trazer coisas novas, mas de voltar às verdades do Evangelho, os fundamentos do Evangelho, a centralidade de quem é Jesus e a verdadeira vida da igreja. Levante-se do seu lugar. Eu espero que todos esses ensinamentos sobre a palavra de Deus, sobre a história da reforma, sobre essa cultura que nós precisamos vencer do Halloween, espero que tudo isso venha falar ao seu coração e você venha olhar para Cristo Jesus. Um dia, como Lutero viu, o justo viverá pela fé. Hoje você pode viver pela fé. Amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus.